16 de julho de 2022 e este é o episódio 212 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Constantino e, como costume, estou acompanhado do grande Afonso J. Henriques. Olá! Do famoso Jon Snow. Mas não é o Jon Snow que estás a pensar. Pronto. Famoso. E da Princesa Leia. Olá, boa tarde. Pronto. A Princesa Leia é a nossa super convidada especial, Joana Simões, e o Dom Afonso Henriques é o nosso Tiago Carrondo e o Jon Snow temos tradutor hoje, espera aí um bocadinho. Miguel. Como estão vocês? A vossa semana foi agradável? Nestes episódios não há semana, Diogo, estás distraído. Há semana. Só podem dizer se a vossa semana foi agradável. Foi, avança. Pronto. E tu também, Jon Snow? Foi uma semana muito agradável porque foi uma semana cheia de dias da semana e cenas. Quando é assim é bom. Portanto, Pronto. sim. Teve dias da semana. Exato. Muito bem. Ou como se diz em catalão, semana. Joana, muito bem-vinda ao nosso show. A Joana faz parte do projeto OSGEO. Nós já tivemos participação em eventos da nossa comunidade de algumas pessoas do projeto, mas eu achei que havia muita coisa que ficou por se conhecer desta comunidade e dos seus projetos e sobretudo aconteceu em eventos da nossa comunidade, mas não foi no nosso podcast, portanto é um público mais alargado do que apenas aqueles que vão aos eventos e que já foram também de resto há muito tempo, graças ao nosso amigo Covid, e portanto achei relevante convidar a Joana. Muito obrigado por teres vindo, Joana. Obrigada pelo convite. Olha, Joana, era bom as pessoas começarem por conhecerem um bocadinho de ti. Como é que entraste aqui neste mundo da tecnologia e do Linux e do software livre, essas coisas todas? Eu entrei no mundo da tecnologia. Comecei primeiro com o Linux por uma curiosidade. E na universidade havia Linux nos computadores. Eu comecei a tentar instalar em casa e comecei a experimentar várias distribuições e tudo isso. E depois, mais tarde, estava a trabalhar como programadora e, nomeadamente, na área dos sistemas de informação geográfica e tecnologias geoespaciais. E foi numa altura em que estava em Londres e era mais ou menos na altura que se estava a formar o capítulo britânico da OSGeo. Portanto, foi isto estamos a falar 2009, mais ou menos. E então fui a uma dessas reuniões e a partir daí fiquei... Viciada? Viciada? Como assim viciada? Estava a ponderar se usar essa palavra ou não. Dependente. Sem uma conotação negativa. Sobretudo nos corredores da universidade, é muito normal, tu vais no corredor e alguém, pessoal, queres uma distro, e tu, roda aí. Portanto, não... Faz todo o sentido. Literalmente, mas, olha, já me aconteceu isso. Sim, no Isqueté acontecia também ao Diogo ser puxado nos corredores por qualquer razão. Já falámos disso. Puxavam-me para dentro de salas. Queres experimentar Linux? É sério, isto aconteceu-me. Mas já agora, uma curiosidade. Tu disseste que na universidade havia Linux nos computadores. Qual a universidade e havia alguma distribuição em particular? Sim, foi no técnico e havia Unix. Exato. Havia Unix. Ok. E acho que foi por aí que começou o gosto em experimentar e aprender um bocado mais sobre estas distribuições. E depois comecei a instalar em casa também e experimentei muitas distribuições. Na altura havia uma que era o Mandrake, que era... Experimentei o Gentoo. O Mandrake era bastante amigável. Na altura era uma distribuição, pode-se dizer, amigável. Na altura eu era um mero estudante de Ciências do Desporto, Educação Física e Desporto Escolar, e Mandrake era o que era mais compatível com os meus conhecimentos na altura. Portanto, sim, confirmo que era amigável e que dava pouco trabalho, sim. Quer dizer, dentro do trabalho que dava na altura, que já era algum,
especialmente para a altura em que não tinhas um motor de busca que te encontrava resposta para as tuas perguntas todas, portanto o Mandrake ajudava bastante a gajos incompetentes como eu a fazerem alguma coisa, sim. Portanto, lembro-me bem, sim. Obrigado por essa memória, sim. A propósito, uma pergunta para vocês os dois, porque vocês estão a falar de Mandrake numa altura em que não havia motores de busca assim muito tão eficientes como há hoje. Como é que vocês resolviam? Tinhas o SAP e o Alta Vista e o Yahoo e já não lembro do quê. Mas como é que vocês resolviam problemas? Ou seja, havia pessoas do vosso entorno que já sabiam qualquer coisa e perguntavam? Havia professores? Como é que a coisa No nosso corria? entorno? No nosso entorno? Então o quê? Vai ao dicionário, está no dicionário. De que linguagem? Isso é C++ ou é o quê? Pois. Logo vi. Miguel, estás muted, pá. Eu acho que ele fez propósito. Ele está a praguejar. Desligou o microfone para praguejar. Estava a insultar o Tiago brevemente. Não, estava a dizer que não estou a usar o nome correto da língua, é galego ou português. Temos elevação. Mas digam lá, respondam-me lá a pergunta. Como é que isso se passava? Na altura havia, isto agora pode parecer estranho, revistas. Eu comprava umas revistas. Lembro-me vagamente. Sim. E às vezes traziam um CD. E até acho que o Mandrake instalei do CD de uma revista. Pois é, eu já nem me lembrava da imprensa escrita. Pá, que saudades. Eu lembro que morava em Massamá na altura e fazia meia hora a pé até à estação do comboio, fazia 3 estações para ir até à estação da Amadora, acho que eram 3 ou 4 de comboio, e depois fazia para mais um quarto de hora até um cibercafé que havia na Amadora, e então ia fazer o download, pagava aquela hora do download do cibercafé, pagava ou levava o meu CD debaixo do braço para gravar. E era assim, as minhas primeiras distribuições não foram com revistas, foi mais ou menos neste formato. E lembro-me que, não sei se o Mandrake já era bastante facilitado, mas antes disso eu experimentava uns redetes e umas coisas, e lembro-me daquele sentimento que era, quando tu corrias não sei lá como é que era o gestor de pacotes na altura, já não me recordo, mas lembro-me que quando eu via lá que havia uma atualização de kernel. É um bocado como aquela piada que se faz da casca de banana, que é, olha ali uma casca de banana, lá vou eu cair outra vez. Portanto, eu sempre que via que havia uma atualização de kernel, eu sabia que provavelmente ele não ia arrancar e que eu iria ter que reinstalar com a nova, ou seja, com o novo ISO, com a nova atualização, mas uma coisa que o Ubuntu depois vai facilitar bastante, mas que lembro-me que na altura, não sei se era Mandrake, se era o Red Hat que eu usava antes disso, mas que aquilo que me provocava eu olhava para aquela linha e pensava assim, vem aí uma reinstalação. E pronto, e começava tudo outra vez. Recordo que eu estudava Educação Física na altura e não tinha colegas nos corredores que me roubassem ou que me oferecessem. A maior parte dos meus colegas chamavam-me um maluquinho dos computadores, portanto não eram propriamente uma ajuda a quem eu pudesse recorrer. Nem os professores. Uau! Mas confirma-se, estavam certos. A parte dos computadores ou a parte do maluquinho? Ambas, sim. Ainda és um bocadinho o maluquinho dos computadores, sim. Eu cheguei a utilizar uma distribuição que era o Slackware e não tinha praticamente pacotes. Então era preciso compilar tudo de raiz. E eu lembro-me que tinha de compilar o kernel, que é uma coisa que eu já não faço desde que existe o Ubuntu. Já me esqueci disso. Mas cada vez que vinha um kernel novo, tinha de estar ali para já imenso tempo a ver, preciso destes drivers, não preciso. E depois deixava a compilar e na altura os computadores esqueceste alguma coisa. Esqueceste alguma coisa e com a RAM que havia na altura era capaz de estar 2 horas a compilar e depois uma pessoa depois de 2 horas via, deu erro. Faltou outra isto. Vez. Isto é uma coisa que hoje em dia é uma experiência completamente diferente com o Ubuntu. Uma pessoa os miúdos já não sabem o que é isto. Eu já não sei o que é isso, porque eu comecei com o Ubuntu precisamente em 2009. Portanto, eu já cheguei tarde à festa, mas ainda sou do tempo em que a Canonical oferecia CDs. Portanto, ainda apanhei o fim da festa, vá. Eu apanhei a festa quando o pessoal está bêbado com o sofá todo vomitado e está um gajo a dormir na sala e não sei o quê. Já acabou a coisa. Às 7 da manhã, pessoal, cheguei!
Silêncio. Pronto. Muito bem, muito bem. E como é que se meteste nisto dos sistemas de informação? Espera aí. Eu acho que sei a resposta, mas e o que é que usas agora? É o Ubuntu? É o Ubuntu. Ok. É. Falámos do princípio, não falámos do fim, como é falar do fim também. É verdade. Não, eu tenho de dizer aqui uma coisa, é que eu valorizo muito não ter de compilar o kernel e não ter de fazer estas coisas, porque assim tenho tempo para dedicar-me às coisas que eu realmente quero fazer. Realmente interessa, claro que sim. Exatamente. Por exemplo, Sim, a colaborar para projetos open source e coisas assim. Ou seja, a manutenção do sistema operativo para mim tem de ser uma coisa mais mínima, não pode ser tão... É para isso que ele existe. O computador não é o fim em si próprio, é a ferramenta para fazer outras coisas, não é? Que é aquilo que muita gente se esquece. Aqui somos todos preguiçosos, não te sintas mal, Joana. Apesar de escrever é aquilo que a gente habitualmente refere como preguiça. Somos todos muito, muito preguiçosos. O Diogo menos um bocadinho, mas pronto. Mas já agora, mas que versão do Ubuntu? A versão da Canonical normal que já vem no pacote ou tens alguma preferência por alguma versão, algum sabor do Ubuntu em particular? Sim, eu durante muito tempo usei o Kubuntu. Porque eu gostava muito do user interface, eu gosto muito do Qt, da biblioteca Qt, trabalhei muito com ela. Mas agora tenho não sei se posso dizer isto no programa, se fazer. Podes, aqui pode-se dizer tudo. Eu tenho um Microsoft Surface e instalei o Ubuntu. Isso é que não podes dizer, desculpa lá. Instalei o Ubuntu no Surface. Publicidade ao Lidl, ainda é como o outro, que o Miguel tem um código que é o Miguel 10, ainda é como o outro. Agora, Surfaces não. Devias ter falado connosco antes. Eu podia falar um programa inteiro sobre o difícil que é instalar Surface. Sim. Mas como agora uso a distribuição normal, porque o touchscreen, o Surface tem touchscreen, e gosto muito desta barra cá ao lado para poder carregar nas coisas. Esta interface é muito bom para touchscreen. Eu Qual acho, é a versão do opinião. Surface que tens? É a 2 ou a 3? É o SP7. Já não estou. Eu não tenho nenhum, mas ouvi dizer que o 2 era mais fácil que o... Há várias gerações. Porque antigamente, essas que tu estás a dizer, a câmara tinha drivers. Agora não há drivers para as duas câmaras. Isso é ótimo. Para a questão da privacidade é ótimo. É preocupante. Não sei quando queres mostrar a imagem. Mas agora temos no mercado imensos Chromebooks com ecrã tátil e que inclusivamente até tem aqueles modelos que têm um teclado destacável ou o teclado tu viras aquilo e dá para usar como tablet. Ecrã reversível, sim. Sim. Ecrã reversível, peço desculpa pela inexatidão. Mas sim, tens esses Chromebooks todos. Alguns são relativamente fáceis de converter, de aperfeiçoar com o Ubuntu. Outros nem por isso, mas depende muito das marcas e dos fabricantes. Sim. Mas agora temos muitas opções para além do Surface. Sim, há outras opções, é verdade, tens razão. Mas esta coisa de tirar o teclado e tudo é engraçado. É verdade. Sobretudo nos sistemas de informação geográfica, quando se vai para o terreno, não é? Precisas ter ali uma coisa para mapear e para inserir coisas em mapas e tal. Os geógrafos que estão aí a ouvir isto sabem do que é que eu estou a falar. Sim. É verdade. Os que vão mais no terreno. Mas eu sou mais de estar no computador a escrever código. Mas sim. Mas é assim. Mas o resto da família a ver a novela, eu com o tablet no colo, só para estar ali ao pé deles, ou entre um intervalo e outro, eu conheço isso. Ou seja, em vez de estar na secretária, estou ali como quem quer. Estamos aqui todos em família. Estou com o tablet e tal. Mas estás ali a fazer qualquer coisa. Exatamente, percebo isso. Bem. E como é que entraste nesse mundo dos sistemas de informação geográfica? Eu fui justamente a Londres, fui fazer um doutoramento nessa área. E depois durante o doutoramento programei imenso e na altura usava o Qt. E depois comecei a trabalhar e fui trabalhar para uma empresa comercial, mas por acaso tinha um colega também, um programador que estava ligado à OSGeo e foi ele que me mostrou, levou-me a uma reunião e a partir daí eu comecei-me... Foi a decadência, não é? Foi a decadência, exatamente, aqui. Até
até aquilo que é hoje. Portanto, isto estamos a falar de Londres, portanto era o ESG UK, e eu entretanto investiguei e vi que em Portugal também tinham aberto há pouco tempo, foi em 2009, tinham aberto um capítulo português da OSG e comecei-me a... Pronto, entrei em contacto com eles. Ok. Mas agora estás envolvida mesmo com um projeto, o SGEL, que tens uma posição mais oficial. Fala-nos um pouco disso. Sim, a OSGEL é uma associação que tem os braços abertos para qualquer pessoa que queira participar e não é preciso ser sócio, nem pagar nada, nem nada disso. Basicamente é uma organização que tenta promover o uso de tecnologias livres para sistemas de informação geográfica. Portanto, como podem imaginar, é uma comunidade enorme, porque tem desde as pessoas que estão mais interessadas como na tecnologia, DevOps, programadores, administradores, mas depois todos os utilizadores, que podem ser biólogos, ou podem ser pessoas que trabalham na Câmara Municipal, ou nas Nações Unidas, e sobretudo hoje em dia, que a informação geográfica tem um papel tão importante, não é? Nós pensamos em empresas como o Uber, ou como o Deliveroo, ou como o Airbnb, e explicitamente não dizem que somos uma empresa de sistemas de informação geográfica, mas as tecnologias que eles usam são tecnologias de informação geoespacial muito sofisticadas. E, portanto, é uma área que cresceu imenso e que hoje em dia tem muita importância. E portanto, a OSG é uma organização que tenta promover essa parte do software livre, da partilha de informação, e divulga e apoia projetos de software livre nesta área, mas para além disso também tem um papel muito grande de criar uma comunidade. Eu acho que isso para mim é uma pata muito importante, a da comunidade. Não é só escrever código, há a parte também de criar essa comunidade. Tu estavas-me a perguntar como é que eu estou envolvida. Eu colaborei em diferentes projetos de software livre, com código. Hoje em dia estou mais particularmente num projeto que eu um bocado vou me envolvendo nos projetos que na altura me interessam, não é? Eu começo a usar o projeto, tipicamente, e depois gosto do projeto e vejo, gostava de melhorar isto, ou se calhar encontrei um bug, e uma opção é criar um issue no repositório e dizer isto, eu gostava que houvesse esta melhoria, e que também está bem, mas eu, se puder, se tiver tempo e se tiver capacidade, para além de abrir o issue, também vou e tento fazer também essa contribuição, né? E pronto, e assim, dessa forma assim mais orgânica, comecei a me envolver mais com os projetos. É a ética se queres resolver um problema, falo por ti próprio, não ficar à espera que alguém resolva, não é? O que acontece muitas vezes em alguns projetos coletivos. Sim. Há quem chame este tipo de contribuições as drive-by contributions. Como se fosse um drive-by shooting, mas aqui dispara-se com o código. Contribui para o projeto. Desde que beneficie toda a gente, eu fico confortável com isso, não é? Coisa que mais me choca. Sim, eu acho que no fundo isso é a vantagem, não é? Porque eu, se usar um software qualquer comercial, não vou dizer agora o nome, e vejo, isto não funciona, e eu não tenho nenhuma possibilidade de arranjar. Ou seja, eu tenho de chamar, se tiver um contrato comercial, eu chamo, tipicamente eles não são propriamente do mais eficiente possível a resolver este tipo de coisas, mas no caso de software livre, eu tenho essa opção, não é? Eu posso chegar lá e fazer eu, ou se eu não souber programar, também posso criar um issue e outra pessoa da comunidade ir lá, não é? Sim, ficou com a ideia, ficou com a sugestão, com a necessidade e tem essa possibilidade de fazer essa contribuição. E é também uma forma de pessoas que não saibam programar, de contribuírem para aquilo que é a definição da tecnologia que nós usamos. Eu gosto muito de dizer isto, acho que é das coisas mais importantes do software livre, é permitir a qualquer pessoa contribuir
para definir o que é a tecnologia, e nos dias de hoje a tecnologia, e em particular a tecnologia digital e os computadores de software, são críticos para quase tudo o que fazemos no dia a dia, e é muito importante que qualquer pessoa possa ter algum tipo de contribuição, caso queira ter esse tipo de contribuição, para que não sejam sempre só os mesmos ou só quem tem poder e influência a ter essa possibilidade. Sim, eu estou completamente de acordo. Às vezes as pessoas têm a ideia dentro dos projetos de software que para colaborar é preciso saber programar. E eu já tive em muitos hackathons ou hackfests em que há pessoas que vêm, por exemplo, estão a trabalhar na documentação ou estão a testar o software e a dizer há aqui um bug. E eu acho que isso é um papel extremamente importante, e acho que essas pessoas são muito bem-vindas e têm uma contribuição para mim tão válida como escrever código. Sim. A documentação é super importante. Ainda há uns dias atrás tivemos uma jornada de tradução para o Firefox que foi organizada por uma Não tiveste, parte não, da vais ter comunidade. segunda-feira. Foi na segunda-feira, sim. Tradução Não, do Firefox vai para ser. o português? Vai ser, Miguel. Sim. A data da Quer dizer, gravação vai ser terça-feira. Portanto, ainda A estás a data tempo da de gravação inscrever. vai ser a data da publicação, já foi. Sim, estamos a da gravação. Agora, Nós curioso tu viajamos no dizeres, tempo. Tu falaste sobre isso, Joana, porque eu ainda hoje estava a falar exatamente sobre tribos e sobre comunidades num evento para o qual fui convidado a falar, e estava a falar exatamente nisso, que é uma coisa que eu falo quase sempre. As pessoas têm a ideia que para tu contribuires numa comunidade de software ou equiparado, tens que ser, não diria um cientista nuclear, mas tens que ser um grande especialista da tecnologia que estás a usar. E muitas vezes tu só tens que ser português, o típico português, que é aquele gajo que reclama por tudo e por nada. E se tu quiseres fazer bug report, se quiseres reportar algum tipo de falha ou de erro que encontraste, só tens que fazer aquilo que sabes fazer bem, que é reclama, meu caro, reclama. Há uma diferença, tens que descrever um bocadinho melhor Exato. do que apenas a conversa de balcão e a conversa de café. Mas Sim. a tradução e o reporte de erros são duas portas de entrada ótimas, e a documentação, se bem que a documentação já normalmente requer algum conhecimento da ferramenta, mas Sim. a parte dos erros e a parte da tradução normalmente requer, eu diria, próximo de zero em termos de conhecimentos técnicos de programação ou equiparado. Portanto, obrigado por essa referência, porque estamos 100% de acordo. Sim, mas estavas a dizer que então não chega a dizer que é por causa disto que este país não anda para a frente? Acaba sempre assim, exatamente. Ou começa ou acaba com é por isso que isto não é isso. E se o Cavaco teve lá 10 anos e não fez nada? Também é aquela frase que agora tem caído em desuso, mas também fica sempre bem, ou no princípio, ou no começo de qualquer, ou no final de qualquer argumentação. Só neste país, pá. Se tu achas que os portugueses protestam muito e resmungam muito, é porque nunca conheceste um francês. Esses são os campeões. Campeões. Só conheço franceses simpáticos. Lamento. Sorte. Tiveste tanta sorte. Mas tu falaste, Joana, que havia uma série de projetos que a comunidade OSGeo promove e que auxilia. De que formas mais concretas é que é feita essa contribuição e essa promoção dos projetos? Isso é uma ótima pergunta. Há um processo de incubação na OSGeo em que qualquer projeto de código aberto, de software livre. Eu estou a ter cuidado para dizer software livre em vez de código aberto. Muito bem, Obrigado. muito bem. Porque eu já ouvi muitas vezes o... como é que ele se chama? É parecido, mas não é a mesma coisa. O Richard Stallman, exatamente. Já ouvi suficientes vezes o Richard Stallman para não confundir. E, portanto, qualquer projeto deste âmbito de tecnologias geoespaciais pode aplicar para este processo de incubação. E durante o processo de incubação é assignado um mentor e que ajuda o projeto a melhorar e a pôr-se num certo nível de qualidade. Portanto, tem a ver com coisas como o Afonso Henrique estava a dizer, quando uma pessoa faz um report de um bug, por exemplo, não ser só isto não funciona, mas ter assim uma certa quantidade de informação descritiva. Por exemplo, o número de contribuidores. Eles falam do buzz factor, que é
probabilidade do projeto sobreviver se um contribuidor for atropelado por um autocarro. Portanto, tem de ter mais de um contribuidor, tem de ter mais de 2 ou de 3, tem de ter uma comunidade para que o projeto seja sustentável a longo termo. E, portanto, olham para estas coisas e ajudam o projeto a crescer. E quando o projeto está num nível já que se considera razoável, é avaliado pela board da OSGeo e a partir daí é considerado um projeto que está dentro da umbrella da OSGeo, aparece no site da OSGeo e em todas as iniciativas de divulgação, é como se fosse um selo de qualidade, digamos assim. Faz-me lembrar um bocadinho também o que a Apache Foundation faz, que é assim um pouco parecido com isso, não é exatamente igual, mas é muito parecido. A OSGeo é muito parecida a nível de estrutura com a Apache Software Foundation. Mesmo a estrutura da organização e tudo isso. Os bons exemplos são para copiar. Tipicamente há uma board, são 9 pessoas que têm um presidente, e depois temos os charter members, que atualmente são mais de 30 mil pessoas, que são pessoas que têm de ser propostas por outros charter members, portanto, são pessoas que se distinguiram na comunidade ou por um projeto de software, ou pode ser também, como estávamos a dizer antes, pessoas que são divulgadores ou que, por exemplo, professores que ensinam estas tecnologias ou fazem traduções. Portanto, essas pessoas passam a ser os charter members e os charter members votam para a board e votam também para promover outros charter members. Portanto, é um processo orgânico, grassroots. Todos os anos há estas eleições e eu atualmente sou charter member da OSGeo. Essa relação de imitação faz lembrar um bocadinho também a que há entre uma fundação que eu faço parte, que é o Bports, que atualmente mantém o sistema operativo Ubuntu Touch, o Ubuntu para os smartphones, e a Open Document Foundation, na qual nós nos modelamos por imitação e porque tornou mais fácil o processo de criação da fundação junto das autoridades em Berlim. E faz sentido que haja esta imitação do que funciona. Exatamente. Acho que é muito interessante. Uma das coisas. É mais prático do que estar a compilar o kernel todo da fundação de raiz, não é? Exatamente. Exatamente. Aliás, aqui era escrever o código do kernel ainda antes de compilar. Exato. É ver o que funciona bem e reproduzir esse modelo, não é? Em relação aos projetos que são apoiados pela OSGeo, tu tens alguma ideia muito aproximativa da taxa de sucesso destes projetos, ou seja, dos projetos todos que são iniciados ou que são trazidos pela comunidade em geral, quantos é que aproximadamente sobrevivem, vamos dizer, até ao fim? Qual é o rácio de sucesso disso, mais ou menos? Agora é difícil estar aí buscar estatísticas assim de repente, mas qual é a tua percepção disso? A minha percepção em geral é que quando eles são incubados pela OSGeo, normalmente a partir daí são projetos que são viáveis e vão à frente. Porque quando eles passam por esse processo já têm um certo filtro, não é? E são obrigados a pôr as pilhas e nas coisas que são, digamos, mais deficitários, são obrigados a melhorar essas partes. Por exemplo, se não têm contribuidores, terem mais contribuidores, terem mais automatização dos testes do código, terem mais qualidade de código. Essas coisas são normalmente são melhoradas durante esse processo. E a parte da comunidade também inclui a divulgação, não é? Portanto, também inclui que o projeto seja conhecido, que no fundo que chegue aos utilizadores, que não seja só eu fiz este projeto, está aqui o código e também tem de ter obviamente uma licença de software livre, não é? Compatível, que permita assegurar as liberdades dos utilizadores e portanto em geral são bem sucedidos. Agora eu não sei muito bem como medir o sucesso. Tu me dizes que eles são projetos persistentes, sim. Agora há projetos que são obviamente estrelas, não é? Como o QGIS, que já falámos hoje, ou o GeoServer, que são. Tu dizes QGIS, que é engraçado. Eu geralmente chamo-lhe QGIS. Como é que se diz? QGIS, pois tens razão, não sei. QGIS. É
QGIS, sim. Cada um. Sim, QGIS, há de tudo. QGIS. Sim. Já agora podes falar-nos um bocadinho desses projetos. Não sei se a nossa audiência conhece esses projetos. Eu tenho uma vaga ideia de um ao outro, mas a generalidade deles não conheço de todo. Quais é que tu conheces? Que é para eu falar, que devem ser os mais. O que eu conheço melhor é o QGIS, porque de ver referido em artigos e coisas desse tipo, mas não de ter experiência com ele de todo. E é um projeto muito bem suportado em Linux e, portanto, nós também tem muita visibilidade na comunidade também por causa disso. O QGIS é um projeto que surgiu já há bastante tempo, há mais de 10 anos. Foi um programador que achava piada ao Qt, à framework do Qt, e disse: vou fazer um SIG desktop em Qt, que ainda por cima como é cross-platform, pode-se compilar nativamente em Windows, em Linux ou em Mac. Há poucos SIGs que sejam assim. Aliás, portanto, há SIGs que só funcionam em Windows. Há SIGs rivais que só funcionam em Windows, talvez os mais nomes, populares, mas que são muito populares, mas claramente inferiores. Mas é engraçado porque é um projeto que começou de uma forma muito simples, mas teve um grande interesse por parte da comunidade, e isso foi-se desenvolvendo de uma forma realmente exponencial. Tem muitíssimos contribuidores, ou seja, tem alguns contribuidores que são core contributors, mas há muita gente que contribui pontualmente. E o facto que suporta plugins permite que, por exemplo, eu tenho um problema qualquer no Instituto de Estatística de Lisboa, Portugal, e quero fazer um plugin que é para que as pessoas possam aceder a estes dados. Eu faço o meu plugin em Python e ponho no repositório de plugins. Portanto, é um sistema de informação geográfica desktop, mas que atualmente tem capacidades que fazem invejar muitos dos softwares comerciais. Hoje em dia, em algumas coisas, até pode ser inclusivamente superior. Qual é que é o último projeto que tu te lembras, ou seja, que te veio à memória, que tenha visto a luz do dia e que tenha tido alguma importância? Não vamos dizer muita, pouca, mais, menos, estás totalmente à vontade. Agora, qual é o primeiro que te vem à cabeça dos últimos que viram a luz do dia? Dos últimos? Sim, dos mais recentes. Dos mais recentes. Aquilo que eu estou a trabalhar agora, que se chama PyGeo API, que é uma API de Python, REST, que serve para partilhar dados geoespaciais na web. E começou como uma coisa assim muito, muito simples. Vamos fazer isto, vamos usar standards abertos. E na altura não havia muitos projetos que tivessem exatamente a trabalhar nisto, porque usam uns standards muito recentes. E de repente começou a haver interesse, e eu vejo o projeto agora está a incubar atualmente na OSGeo, mas já é utilizado por alguns, inclusivamente por alguns organismos governamentais que usam como base para servirem, por exemplo, uma associação meteorológica, por exemplo, um instituto de meteorologia, e portanto está a levar muito. Vê-se que é um projeto que está a começar, que ainda tem muito por fazer, mas pessoalmente eu acho isso muito entusiasmante, porque é a mesma coisa que eu chegar a uma casa e a casa está mais ou menos vazia, não tem cama, não tem mesas, e tu começas a ver as mesas a chegarem e começas a ver as estantes, e tu próprio tens a possibilidade de trazer uma cadeira, e eles dizem, são muito simpáticos, vem, traz a tua própria cadeira. Enquanto que há outros projetos que já são mais estabelecidos, que já está tudo, as mesas já estão cheias de coisas em cima, decorações, toalha, e tu quase que não podes mexer as coisas, mas tens sempre de pedir autorização. Há pessoas que dizem, não mexas aí. Portanto, nesse aspecto eu gosto mais desta ideia da casa vazia e vamos pondo coisas. E alguns móveis estão pregados ao chão. Exato, estão pregados ao chão, e há pessoas que não querem que tu os tires dali, não é? Pronto, há sempre alguns desses em todas as áreas, não só na área dos sistemas de informação geográfica. Imagino que sim. Falamos um bocadinho de Python, já referiste Qt. Que outras tecnologias é que são assim mais comuns como base aos sistemas de informação geográfica?
Sim, eu queria falar de uma coisa que acho que podia ter um interesse particular para este podcast, que é há uma Ok. há uma distribuição da OSGeo, acho que posso dizer assim, há uma máquina virtual da OSGeo que se chama OSGeo Live, que é uma Ok. máquina virtual, portanto, é uma imagem virtual, self-bootable, se pode arrancar com ela, e é baseada em Lubuntu. Ok. Isso é aquela que E- quando eles se encontram mudam o nome para a cidade onde estão. Esse é o QGIS. Esse é o É o QGIS. QGIS, ok. Estou a Esse é o fazer QGIS. confusão. Desculpa então, Já, desculpa. já houve um em Lisboa. Não, esta é uma imagem que tem o QGIS lá dentro, tem o QGIS, tem o GeoServer, tem estas tecnologias todas que nós estamos aqui a falar da OSGeo. Então uma pessoa pode pagar nesta distribuição, num USB, vai ao computador do trabalho, trabalha, por exemplo, num sítio que não lhe deixam instalar Linux, nem QGIS, nem nada disso, arranca com isto e faz o seu trabalho e pode usar todas estas coisas. Isto é muito usado, eu quando faço workshops, por exemplo, uso esta imagem porque não tenho o overhead de dizer às pessoas todas, agora têm de instalar QGIS em Windows, em Mac, a versão não sei o quê, agora têm de instalar isto, têm de instalar aquilo. Não, eles arrancam com isto, toda a gente tem o mesmo sistema operativo, toda a gente tem o mesmo software, as mesmas versões, e portanto é uma coisa interessante, é um projeto que a OSGeo vai mantendo, não é? Portanto eles vão atualizando tanto o Lubuntu como as versões dos pacotes. E há muita gente a usar isto para workshops, mas também nessa situação que eu estava a dizer de tu vais ao teu trabalho, ninguém te deixa instalar nada nos computadores e é a liberdade, não é? No Traz a fundo pena ao pescoço, é só enfiar uma porta, Exatamente. arrancas de lá, está feito. Sim. Exatamente. Conheço a sensação, é verdade. Lubuntu is the best. Não percebi. Podes falar em português, Miguel? Sim. Ubuntu Faz sempre a crítica aos outros é o falando em melhor. estrangeiro. Olha. Mas a nível de tecnologias, estavas-me a perguntar, há uma conferência, normalmente as pessoas trabalham nos projetos e isto tipicamente são coisas que se fazem, a comunicação faz-se através do GitHub ou então às vezes em Gitter, em chats ou até mesmo em Slack, mas as pessoas também, eu acho que faz falta também encontrarem-se e conhecerem-se pessoalmente, não é? Acho que é outra coisa, não é? Eu quando Cria relações muito melhores Exatamente. de trabalho. Tu, por exemplo, quando o QGIS, que é o tal que faz as versões com os nomes das cidades, organizavam antes da pandemia um Hackfest em uma cidade diferente cada vez. E durante esse Hackfest faz-se a release porque é a altura em que está toda a gente aí, estão os contribuidores, e tipicamente os pull requests aplicam-se. Eu levanto-me, vou ter contigo e digo assim, ó Diogo, aprova-me lá isto. Em vez de estar em e-mails vais fazer para aqui, lobby. para ali. É claro. Isso é lobbying. Levas o bastão na mão e ouvi dizer que me ias aprovar este pull request. E tu dizes assim, Joana, muda lá esta parte aqui da formatação, não está bem. E aquilo resolve-se em 5 segundos, em vez de eu estar numa time zone, tu estás noutra, e-mails chegar para aqui, e-mails para ali. De modo que estes eventos são muito importantes, os eventos em pessoa. E nós agora vamos retomar, depois de 2 anos, vamos retomar o FOSS4G, que é a conferência anual da OSGeo, que cada ano é num continente diferente. Portanto, um na Europa, outro na Norte América e outro no resto do mundo. Está dividido assim. Este ano é onde então? Europa. Ok. De modo que vai ser em Florença, em Itália. Se alguém tiver interesse a ir, vai ser. Um sítio fixe. É um sítio. Pessoas que contribuem para o Street Complete, conta e estão enquadrados no perfil de quem pode ir a Florença. Vocês podem vir, são muito bem-vindos. Ainda por cima podiam conhecer as pessoas que fazem a OSGeo Live e que usam o Lubuntu. Datas. Exatamente. O Miguel não sai de casa, que acha que é tudo muito longe e não sei o quê, não sai de casa. Não é só o Miguel isso. não foi capaz de ir a Bruxelas, portanto. Bruxelas é muito longe. Depois de estar com pessoas ao vivo, não, que nojo, que horror. Há a possibilidade de apanhar doenças e tudo. Não, eu estou bem em casa. 22 a 28 de agosto em Florença. E na semana Já? anterior.
Já. Peraí. E na semana anterior há a conferência do OpenStreetMap, State of the Map. Também é um projeto relacionado, não é outra comunidade, mas também é um projeto relacionado com dados abertos, né? Portanto, dados abertos, código aberto, no fundo é... Já estou a ver o preço de bilhetes de avião, só para que saibas. Boa! Tiago, Tenho é não que te, levar as esqueças, não te esqueças de deixar Em Florença. não te esqueças de deixar o link nas notas para o Tá bem. site de comparativo de preços de avião, está bem? Ryanair 10, Ryanair Carronde 10, que é o código de desconto. Infelizmente eu acho que este episódio já vai para o ar já depois da conferência, mas foi não. que é uma pena. Por acaso não fizemos Mas, essas contas. Fizeste essas contas, Diogo? Quando é que vai para o ar? Este deve ser já no início de setembro. Deve ser ou o 1º de setembro ou coisa assim. Pá, pessoal, foi uma bela conferência, só tenho Foi a dizer ótimo, bem. eu adorei. Boa Florença é comida, uma boa cidade bebida, boa belíssima. companhia. A comida Exatamente. fantástica e as pessoas que lá conhecemos, do melhor, do melhor. Impecável. Pronto. Ficam a saber que daqui a 2 anos vai ser outra vez na Europa. Ainda não se sabe Pronto. onde, mas será outra vez na Europa. Pessoas que ouviram agora e que ficaram com pena de não ter ido à excelente conferência que eu e o Jon Snow fomos, daqui a 2 anos há mais. Exatamente. Ou podem ir para o ano noutro sítio. Exato, Não é preciso ser na Europa. Já tem exatamente. sido. Já há sítio para o ano que vem? Para o ano que vem ainda não foi anunciado. Vai ser anunciado nesta conferência. Ok, faz sentido. Mas eu também queria dizer que a OSG, o capítulo português da OSG, porque a OSG logo tem organizações locais, não é? Não é nos países que têm interesse, não é em todos os países, mas nos que têm interesse. E nós em Portugal também temos um capítulo português, e do qual eu faço parte, e organizamos também uma conferência em Portugal do software livre em Portugal. Ok. A última foi em 2017, infelizmente depois veio o Covid, mas eu espero que agora se volte a retomar outra vez. Espero que vocês possam Ok. vir à conferência. Essa sim. Sim, decorrendo e sendo, não tendo já outra coisa coincidente, é altamente provável que um de nós pelo menos possa ir. Para lá está caro, mas para cá está baratíssimo. Ah, é? Pronto. 180 euros para lá, 27 euros para cá. Portanto, eu acho que Não é assim tão caro. vou de caro, carro não é ou vou de assim tão trotinete caro. para lá e depois para cá venho de avião. O meu problema é a bagagem e as miúdas, mas hei de resolver. E isso, E o alojamento. As miúdas podem ir no porão, que idades é que elas têm? Aquilo cabe em uma mala grande, não? Bom, com 6 e 11, uma cabe numa mala de... Não, 23 quilos não dá... Não, esquece, já não dá. Aquelas caixas grandes para os cães, pá, de transporte de animais. Nenhuma das duas ladra. Eu bem que tento, mas... Te arranjas uns fatinhos e depois elas fingem. Uou, pronto, Aqueles está Na feito. Primark. Aqueles pijamas com orelhas. Pronto. Meu Cruel, Deus. Tu vais? Isto hoje foi mais tarde. Isto hoje foi mais Claro que tarde. começou no Hoje pescado é acabámos estranho, aos 45 Começou no minutos, já não princípio. está nada mal. Começou no princípio. Tu vais estar em Florença, Joana? absolutamente, vou. Ok. E porque ainda por cima tem a conferência, portanto, aqueles primeiros 2 dias são workshops. Os vários projetos apresentam workshops. Eu vou estar a dar uma sobre PyGeo API, que é esse projeto que eu vos falei Boa. antes. Depois tem os dias da conferência e depois o fim de semana tem o Code Sprint. Portanto, os projetos juntam-se todos e fazem código ao vivo, numa sala, Uau. toda a gente junta. Isso é uma espécie do dia do contribuidor dos WordCamps. Não sei se alguma vez tiveste algum. Não, fala-me disso. Não. Tipicamente nos WordCamps tu tens 1 ou 2 dias de apresentações e conferências e este ano acho que foi ao contrário, mas normalmente é no último dia. Ou seja, imagina, sexta e sábado tu tens conferências em várias salas e workshops e no último dia não há, ninguém fala, mas tens mesas redondas onde tu tens temáticas como o multisite, os templates, o suporte, o fórum, os teams, e que é chamado o dia do contribuidor, em que a única coisa que tu fazes quando lá vais é exatamente contribuir. E acontece magia, normalmente há muitas coisas que acontecem naquele domingo, naquele dia.
tipicamente é a seguir à festa do WordCamp, que também há malta, é para resistentes. Quem vai ao dia do contribuidor é aquela malta Vai que à aguenta bem a festa noite e que vai à festa e que mesmo assim acorda cedo e 9 da manhã já lá está. Eu consegui estar em 2, acho eu. Consegui estar em 2 dias do contribuidor já. E ias à festa, ou não? Não vou responder, que isto fica. Não sei, não me lembro. Não vou responder, prefiro não responder. Mas isto para dizer que, havendo efetivamente, e era aquilo que o Miguel dizia há pouco, ou seja, nós estamos a tentar, e à data da gravação estamos a tentar que aconteça, que é um ciclo regular de sessões de tradução conjunta, em que pessoas se juntam para efetivamente fazer coisas, ou seja, a velha questão do como é que é, menos conversa e mais trabalho, e é um bocado o princípio do dia do contribuidor, e por aquilo que acabaste de escrever é também um bocado o princípio dessa parte da conferência que tu acabaste de escrever, o que é porreiro, porque a malta gosta muito de falar, mas depois pôr a mão na massa às vezes parece que se esquece. E é aquilo que tu dizes, ou seja, não há nada mais facilitado do que estás no mesmo espaço com várias pessoas de valências distintas. Exato. E pá, está aqui o meu pull request, está aqui o outro, o que é que tu precisas, como é que é? Eu vou lá, anda cá, tu que percebes, anda cá. A interajuda e o trabalho de equipa é muito potenciado quando tu tens pessoas que muitas vezes só se encontram de forma assíncrona e cada uma no seu cantinho e que de repente estão todas no mesmo espaço geográfico, o que é ótimo. Até porque surgem ideias novas, porque esta troca imediata de ideias também cria novas perspectivas e sem dúvida. E acho que é tem um valor incrível diferente. tu durante uma semana teres 1000 pessoas, que é a Fosforgia Mundial, são 1000 pessoas, todo o mundo, alguns craques, todos no mesmo espaço, e tu tens a oportunidade de falar com eles, tipo nos coffee breaks, no almoço, Alguns no jantar. craques, não são todos craques? Então. Todos craques. Alguns, como dizer, rockstars, não? Como a pessoa que escreveu ninjas. o Gidal e coisas assim. Mas toda a gente. O Alan Pope nas Ubucons, não é? Ele aparece, o Alan Pope, o Winpress, estás a ver? É um bocado disso, o rockstar. Exato, as rockstars, exatamente. E depois também há aquele efeito de tu conheces a pessoa, não é? Depois mais tarde, quando o Jon Snow faz o pull request, eu já sei, é aquele que falei da outra vez, não sei quantos. Já há outra comunicação, não é só uma pessoa anónima que está, não é? Faz alguma diferença, alguma diferença, sobretudo eu diria na boa vontade em relação às colaborações, porque é completamente diferente. Vês um gajo, vês lá o nome do utilizador na plataforma, a dizer quem é este? Que comita só mais um número. Isto está muito mal escrito. Sei lá, uma coisa qualquer, até podes nem gostar do avatar dele, ou qualquer assim, não é? Exato. Yeah. Ok. E qual é que achas que vai ser a próxima grande coisa na área dos sistemas de informação geográfica software livre? Ui. Uma pergunta carregada. Boa pergunta, sim. A próxima grande coisa eu acho que vai ser a interoperabilidade. Ou seja, começar. É uma coisa que já está a acontecer, mas as pessoas começarem a usar mais standards e para que as aplicações possam comunicar umas com as outras sem terem de fazer muitas peripécias, muitas cambalhotas, não é? Ou seja, eu tenho um servidor, tu tens um cliente, nós usamos um standard e o cliente e o servidor funcionam. Nós vemos o poder disto no dia a dia com o HTML, com o HTTP, mas na informação geográfica também temos de começar a ver isso. Não haver tantas soluções ad hoc, mas haver formas mais standards de fazer as coisas. Standards abertos. Isso não existe já, ou seja, não é já o estado de arte já não é esse, ou seja, havendo uma base de dados comum, não existem clientes nas várias plataformas que possam servir-se desses dados? Ou estou enganado? Existem clientes para aquela base de dados, mas eu quero que os clientes possam falar com qualquer base de dados. Estás a dizer é que não existe ainda um standard, ou seja... Existe, Afonso Henriques, existem standards. O que acontece é que as pessoas não os usam. Ou seja, os standards estão lá. A velha história. Estão feitos. Não é? É como se eu agora... Preciso mais um standard para unir todos os standards. Como se eu agora... XKCD here. Imagina, eu tenho o HTML, mas as pessoas iam cada uma fazia o browser com o seu próprio... E já aconteceu, não é? O Internet Explorer tinha coisas que eram diferentes, que fugiam do standard do HTML, por exemplo.
as pessoas fazem coisas que vão fora do standard. E eu queria era que fosse todos pudéssemos, que isto não fosse uma torre de Babel, pudéssemos todos comunicar. Percebo-te. Faz falta aqui um Salazar, não é? Para obrigar as pessoas a usarem os standards. Epá, ei Jesus, filhos da Maria José, Essa onde foi é que isto vai parar? Essa foi um bocado forte. Sim. Essa foi. Ok. Epá, daqui a bocado vão dizer que está ali de matou foi pouco, quer dizer. Não me peças opinião sobre isso, que eu tenho a minha. Pronto. E já que falaste em QT e em Python, que são duas das tecnologias que estão na base da maior parte das aplicações para o Ubuntu Touch, como é que estamos em termos de aplicações móveis para smartphones e tablets? Eu confesso que não estou muito dentro disso, mas pelo que eu vejo, eu acho que não há muita coisa. Ou seja, comparado com a quantidade de aplicações que há para desktops, servidores, clientes e tudo isso, eu acho que esses devices de memórias mais limitada, né? Mais restrita, não há tanto, e de certa forma há uma necessidade porque as pessoas fazem, como o Jon Snow dizia, as pessoas fazem trabalhos de campo. Portanto, há ali pelo menos um nicho de pessoas que potencialmente precisam disso, mas não é das coisas mais quentes, digamos, no OS. Da última vez que eu tinha mais contacto próximo diário com o QGIS foi em 2012 e o QGIS já avançou muito desde essa altura. Aquilo já se adaptava bastante bem em aparelhos mais móveis, portáteis. É uma questão de tempo até ser adaptado plenamente para plataformas móveis. Aliás, eu creio que há a mesma versão para Android nesta altura do campeonato. Se não há uma versão para enganado. Android e há um port do QGIS feito por outra que deriva do QGIS principal, é feito exatamente para isso. Keyfield, parece-me que se chama Keyfield. No F-Droid está disponível uma versão de QGIS. Eu por acaso instalei-o há talvez 1 ano ou 2, só para experimentar, para ver como é que era. Não me lembro se isso ainda, em que versão é que isso vai, mas isso existe, sim. No F-Droid? Sim, no F-Droid eu vi uma versão do QGIS para F-Droid num tablet velhinho que eu tinha para aí. Okay. Com como é que se chama aquela distribuição de... não é Android, é... Lineage? Lineage, sim. O Lineage, sim. Eu também tinha isso no meu telefone. E esses portos móveis utilizam também como base o QT e o Python e essas tecnologias ou estão com base nas coisas do Android? O QT também tem uma versão para Android, uma versão para Embedded Devices. Portanto, eu acho que pelo menos a versão do QGIS, do Keyfield, que era aquilo que eu estava a dizer, foi feito com isso. Não sei exatamente como é que foi a do QGIS. Isso é interessante porque o Ubuntu Touch, como eu disse, tem por base QT também. O ambiente é todo feito em QT e muitas aplicações são feitas em QML. Muitas das aplicações ou são QML, JavaScript ou também Python ou C++. E acho que era um ponto em que o Ubuntu Touch, estende as aplicações, também poderia começar a entrar mais. Oferecer também essas aplicações, não era? Sim, na loja, sim. Nós temos uma loja também. Isso era sopa no mel. Sim, era interessante. É uma questão de espreitar. Sim. E ver se é viável. Tiago, tu ainda tens aquele tablet da BQ? Isso ainda funciona? O M10. O M10. E tens estado a usar o Ubuntu Touch nesse aparelho? Há algum tempo que não, mas estou com vontade de regressar ao Ubuntu Touch, exatamente. Ou seja, porque desde que a BQ faleceu, já era complicado arranjares atualizações ou alguma manutenção para esses dispositivos. Desde que a BQ faleceu, a minha vontade de voltar ao Ubuntu Touch aumentou, mas ainda não dei o passo. É um projeto de giro para fazer estas férias, provavelmente. Agora não vou ter aquela chatice de
de ter que gravar episódios todas as semanas, porque temos aí uns quantos gravados por antecedência, talvez aproveite para fazer um flash daquilo porque ou seja, o tablet foi comprado com o Ubuntu Touch, foi depois, há algum tempo, não foi logo a seguir, mas há algum tempo depois da Canonical anunciar o abandono do projeto, eu resolvi ficar com os meus telefones todos em Ubuntu, mas converter o tablet para uma versão de Android suportada pela BQ na altura, mas desde essa altura que ele não funciona convenientemente na relação com os MAC addresses da placa wireless e coisas do género. Pois claro que não. Porquê? Então, foste meter Android naquilo quando estava perfeitamente bem com o Ubuntu Touch. Podemos falar sobre isso, dá para um episódio inteiro, mas pronto. Mas é para outro episódio. Exatamente, não é para este. Este aqui está quase a chegar ao fim também. Estou aqui a ver o timer e estamos, infelizmente, porque lá está, esta conversa está para variar. Os nossos convidados é uma chatice porque um episódio nunca acaba, nunca chega. É preciso sempre mais que um. Mas pronto, mas sim, a resposta direta à tua pergunta é provavelmente num futuro próximo, muito próximo, Miguel vai passar ao Ubuntu novamente. Sim. Ok. Olha, e tendo já aqui o Tiago dado a dica de que estamos aqui a chegar ao nosso limite. Alguém tem que pôr ordem na casa. Lamento. Exatamente. Há alguma coisa que sintas que ficou por dizer que queres dizer e que seja assim mesmo muito importante que tenhas mesmo que dizer? Claro que sim. Sim, eu acho que pegar um bocado naquilo que tínhamos dito antes, acho que devia haver mais ligação entre as diferentes comunidades. Nós temos a comunidade da OSGeo, temos a comunidade do OpenStreetMap, temos a comunidade do Ubuntu e muitas vezes estamos a fazer coisas parecidas e temos problemas parecidos, objetivos parecidos e é pena que não haja mais interação. Por isso, para já agradeço muito a vossa iniciativa de me convidarem para estar aqui hoje e conhecer-vos e conhecer esta comunidade e espero que no futuro haja um pouco mais de ligação entre nós. Ok, eu também acho que sim. Parecidos e complementares, que eu diria que há muitas soluções que podem ser partilhadas. Sim. Sem dúvida. Sim. Assim como se vê com a utilização do Ubuntu como base para o SGO Live, o objetivo do Ubuntu é funcionar como uma forma de trazer o melhor do software livre ao público em geral e claramente o OSGeo Live ajuda a fazer isso e o próprio OSGeo ajuda não só a que exista mais software de informação geográfica que seja software livre, mas também ajuda a promover a ideia de indicar o melhor ou o melhor possível nesta área. Portanto, há aqui claramente uma função complementar aos projetos. E pronto, olha, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Quero perguntar-te só onde é que as pessoas podem encontrar a comunidade OSGeo e a ti também. E a ti, exatamente. Olha, a mim podem me encontrar no Twitter, foi onde tu me encontraste também. Também a minha handle é DoubleByte e se calhar depois posso deixar nas notas do episódio ou assim. A OSGeo podem encontrar no site da OSGeo, que é osgeo.org, e a partir daí podem ver as várias iniciativas, porque nós hoje falámos aqui dos projetos, falámos também da conferência e depois há outras iniciativas que a OSGeo tem que não tivemos tempo de ir, que é a Open Geoscience, a iniciativa das Nações Unidas, o OSGeo Live, falámos hoje da tal PEN no Ubuntu. Portanto, a partir do site da OSGeo podem ver tudo isso e se estiverem interessados, e se estiverem em Portugal e estiverem interessados, entrar em contacto com a SGU Portugal ou mesmo ir a um evento, que os eventos são abertos a qualquer pessoa.
A vantagem de ter ficado coisas por falar é que podes cá voltar outra vez. Com muito gosto, com muito gosto. Olha, Não ficaste muito obrigado traumatizada com esta última hora, podes sempre voltar, exatamente. Sim. Olha, muito obrigado por teres vindo. E pronto, resta só dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e agora foi muito difícil lembrar-me dos vossos nomes. Não bebas E é tanto ao editado- almoço, Diogo. Exatamente. Ajuda. E tivemos a presença da Joana Simões e o show é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima. Adeus. Tchau.